Sabe? Esse cara já mata. Pode descansar. Como é que foi lá o baby shower? Foi bem. Quem era o baby shower? O rapaz trabalha com o marido da Alice. É a esposa dele tá grávida. Mas todo mundo conhecia a Regina? Todo mundo? Era outro baby shower? Não, mesmo. Porque a Regina teve um baby shower. Ela tava... Sim, eu já conhecia. Daqui do centro só tinha a Regina. Tinha mais gente. Que todo mundo conhecia essa pessoa. Não, que a Alice convidou. A menina não é brasileira. É? Porque eu vi movimentação com esse baby shower. Então eu não sei. Não. Você vai Brasil vai onde? Curitiba, Paraná. Ficou 2 semanas lá. Família, pai, mãe. Aproveita. Aproveita que não tem ninguém. Já foram tudo quanto lá. Fizeram assim para mim. Fica você aí. Vira aí. Você.
Pela 51. Eu com 51. Pela 51. Bom dia a todos. Me escutam bem aí atrás? Gostei desse ótimo, hein, Nuno? Está com força hoje, hein? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso companheiro André. Para quem não conhece, ele está sempre na recepção vendendo livro, pegando o dinheiro das pessoas. Né? Se deixar, ele pega até um pouquinho mais, viu? Tem que tomar cuidado com ele. Ô, Frank, bom dia. Tudo bem? Ô, Beto, você faz a nossa oração, a leitura hoje ou não? Leitura e tá bom. Leitura tá com óculos, apostos? Acho que o teu óculos já tá bom. E o Múcio, faz a oração hoje, ó? Faz, Múcio. Então vem, Beth, faz a nossa oração aqui. A nossa oração, não, desculpa, eu tô querendo que a Beth faça a oração de qualquer jeito, mas faz a nossa leitura e o Nuno faz a nossa oração e depois o André vem para cá. Qualquer uma que você quiser. Legendas do literato espírita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus, Mateus, versículo 4. Optar como deseje por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primórdios do estilo, considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pensa, entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Vamos cerrar os nossos olhos e buscarmos ter uma conexão com o mundo espiritual, com o nosso Pai e Criador. E agradecer a cada instante que temos de buscar esclarecimento e a nossa própria melhora. Que os bons espíritos possam sempre estar ao nosso lado, nos guiando e nos intuindo para sempre fazer o melhor, fazer o bem. E que o nosso Pai sempre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Oi, gente, bom dia. Tudo certo, pode ir. Tudo certo? Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai conversar sobre a lei de igualdade. Eu estava conversando com uma pessoa que é muito cara para mim e uma noite dessa a gente caiu numa discussão sobre liberdade. Melhor. Igualdade. Bom, então vamos voltar um passinho atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, o título
desse PowerPoint está errado. O título da palestra de hoje é Lei da Liberdade. Eu vi liberdade. Exatamente isso. Então, eu reutilizei uma apresentação que eu tinha, mas nos slides a gente vai ver que tá meio alto isso aqui, né? A gente vai ver que o conteúdo da palestra é lei de liberdade, tá? Mas começa na igualdade, né? Se a gente for olhar nas leis universais, elas têm uma sequência no Livro dos Espíritos. E a lei de liberdade, ela vem depois da lei de igualdade. Então a gente vai olhar nas duas para tentar entender um pouquinho sobre a questão da liberdade. Então, para a gente começar, eu coloquei essa pergunta do Livro dos Espíritos no começo para ver se a gente consegue responder ela no final do estudo. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de cada um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para mim, essa pergunta está muito relacionada ao que a gente vai falar hoje, que é igualdade e liberdade. Tá? Então, como eu estava falando, Deus coloca para a gente algumas leis universais. Elas são universais por quê? Porque elas valem no universo inteiro. Elas não valem só na Terra, elas não valem só hoje, elas valem no universo inteiro e em qualquer ponto do tempo. Então a gente tem a lei da liberdade e a lei da igualdade, uma seguindo a outra na sequência dessas leis, como elas são descritas pelos espíritos. Então Deus coloca para a gente essas leis, e aqui eu gostaria de ressaltar quais são os atributos de Deus, para a gente entender por que essas leis são importantes. Deus é eterno, Deus é onipotente, imutável, soberanamente justo e bom, único e imaterial. Então, essas leis derivam dessas características de Deus, tá? Por exemplo, Deus não fosse eterno, essas leis não seriam eternas. Elas não seriam atemporais. Se Deus não fosse imaterial, se ele fosse material, essas leis, como a matéria muda, essas leis mudariam. O exemplo disso são as leis que a gente cria. As nossas leis vão evoluindo. Se a gente pegar o Código de Hammurabi, por exemplo, como é que era a lei principal? Olho por olho, dente por dente. Hoje as nossas leis já não são mais assim. Não é? Se alguém mata você, não, teu filho vai lá e mata ele. Não, não funciona mais assim. Então as nossas leis são mutáveis. As leis de Deus não são mutáveis. Tá? E aonde que estão escritas essas leis de Deus? Que os espíritos falam para a gente é que essas leis estão escritas na nossa consciência. Né? Então, elas são inerentes a nós. Inerente quer dizer o quê? Fazem parte de nós. A gente não pode dizer que a gente não sabe essas leis. A gente tem plena consciência de todas essas leis. Tá? Vocês têm alguma pergunta, gente? Tô vendo o pessoal meio assim. Então, o que é ser igual? O que é igualdade? O estado de ser igual, especialmente em status, direitos e oportunidades. Então, essa aqui é a definição que a gente encontra no dicionário. E a gente vê que ela é bem material, né? Status e oportunidades. Direitos. Então, tudo, na teoria, deveria ser igual para todo mundo. Mas é igual para todo mundo. A gente vive num mundo que é equitativo. Todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo tem o mesmo status, todo mundo tem os mesmos direitos. Na lei a gente tem todos os mesmos direitos, não tem? Mas na prática, na realidade, a gente acaba não tendo, né? Então, para um matemático, igualdade é isso daí. 2 mais 4 é igual a 6. Para um advogado, a igualdade é isso aqui, ó. O princípio segundo o qual as prescrições, proibições e penas legais são as mesmas para todos os cidadãos, sem exceção de nascimento, situação ou riqueza.
E para Deus? O que é igualdade para Deus? Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos detêm ou todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral que pensais. Então, para Deus, a coisa se resume no seguinte: todo mundo é igual. Todo mundo tem que ter a mesma chance de acertar e de errar. Todo mundo tem a mesma chance de ser rico e ser pobre, ser são e ser doente. Todo mundo. A gente consegue ver no mundo em que a gente habita essa igualdade ou não? Vamos imaginar assim, que a gente não é espírita. A gente conseguiria ver igualdade no mundo? Não. Então, será que a gente é tudo igual, então? Então, perante Deus, a gente é igual. Os espíritos colocam pra gente o quê? Sim, todos são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Essa resposta está falando o que pra gente? Que as leis são iguais para todos. Então, aqui que está a resposta para essa pergunta. Existe uma diferença entre essência e aptidão. Perante Deus, todos nós somos iguais na essência. Nós fomos criados idênticos uns aos outros. No momento da nossa criação, dois espíritos criados ao mesmo tempo, idênticos. Em determinados pontos distintos do tempo, ou melhor, um espírito foi criado hoje, um espírito é criado amanhã. São idênticos. Agora, o que diferencia esses dois espíritos é o quê? E como é que a gente adquire aptidão? Os nossos esforços. Tá. Eu tenho chance de me esforçar diferente de você e vice-versa ou não? Será que as chances para mim me esforçar são iguais? Vamos voltar naquela perguntinha lá. A aptidão pode ser também de outras vidas. Mas a gente volta no princípio que a gente está discutindo, né? As chances para a gente treinar, para a gente adquirir essas aptidões, são iguais para todos ou não? Então, a igualdade perante Deus é exatamente aí. Deus nos cria todos iguais com a mesma capacidade de aprendizado. Todo mundo tem a mesma chance, a mesma capacidade de aprender. Ninguém é diferente do outro. Aí, o que acontece? Além da gente ter a mesma capacidade de aprender, a gente também tem a mesma capacidade, ou melhor, a gente vai ter, seguindo a nossa vida, que não acaba, né? Então, a gente está falando de espírito, Deus nos criou, todos iguais, a gente vai ter uma vida eterna. Então, a gente teve um começo e não vai ter fim. Nessa vida, a gente tem a mesma chance de aprender. A gente vai ter as mesmas oportunidades. Agora, como o Múcio falou, cada um de nós vai aproveitar essas oportunidades de uma maneira diferente. Quantos aqui, vamos falar a verdade, quantos aqui acordou hoje, abriu a janela e viu aquela chuva e falou assim, eu tenho que ir para o centro hoje. Teve gente que falou assim, não, hoje é o dia, porque eu não tenho o que fazer nessa chuva, vou lá para o centro. Né? Teve um que falou assim, que preguiça, daí deita na cama, mas daí alguma coisa falou, não, vai para o centro. Vai lá, que lá tá quentinho, lá tem um café, vai ter o almoço, né? Vai ter palestra do Vai ter André. palestra do André. Então, a chance de vir para o centro, todos nós tivemos. Teve gente que não aproveitou a chance, que não está aqui agora. A gente não está julgando ninguém, gente. A gente só está descrevendo um acontecimento. Né? O domingo passado eu não estava aqui.
Não vou falar o que eu estava fazendo, né? Pior. Mas perdi, aí ó, você tá vendo? Então, a gente tem essas mesmas chances. Vamos voltar. Deus nos cria todos iguais, com a mesma chance de aprendizado. Vai colocar para a gente as mesmas oportunidades para aprender. Então, daí chega no quê? O que o Múcio falou? O esforço, a vontade. É isso que nos diferencia. É isso que cria as diferentes aptidões. Então, tá claro para todo mundo como que a gente é perante Deus e depois que nós somos criados, como é que a gente vai mudando essa história. E daí a gente chega aqui, ano de 2024, encarnado na Terra, que é um planeta que não é perfeito, nós não somos perfeitos. O planeta só vai ser perfeito o dia que seres perfeitos habitarem nele. Então, a gente ainda não é perfeito. Então, não sendo perfeitos, a gente ainda não trata o outro da maneira com que Jesus pediu para a gente tratar. Que é o quê? Tratar o outro como a gente quer ser tratado. Então, perante Deus, a gente é igual. Para nós, todos nós somos iguais? Não. Então, a partir do momento em que a gente começar a enxergar o outro como igual, a história muda. Por que tem guerra? Porque aquele outro não é igual a mim. Por que tem fome? Porque aquele outro não é igual a mim. Por que a gente não gasta com desenvolvimento de remédios a mesma coisa que a gente gasta com armamento? Porque os outros não são iguais a mim. Então tá, então agora a gente entendeu a questão da igualdade. Né? Então, Deus cria todo mundo igual, o ser humano, encarnado e desencarnado, vai criando a desigualdade. A desigualdade não é criada por Deus. A desigualdade é criada por nós. Mas vai chegar num ponto onde nós vamos conseguir nos enxergar como iguais. Né? Será que Jesus, quando encarnou, nos enxergava como diferente? Não. Ele enxergava os nossos defeitos. Enxergava as nossas qualidades, mas nos enxergava como iguais, como irmãos. Era isso que ele falou. Essa foi a mensagem que ele nos trouxe, né? Então a gente já respondeu se a gente é igual ou não. A gente já falou sobre a essência versus aptidão, então aqui a gente tem um detalhezinho maior sobre a desigualdade das aptidões. Né? Então a gente tem a diversidade das aquisições, que depende do quê? Da idade do espírito. Diversidade dos graus de experiência, vontade. Então, isso é o que determina a maneira com que a gente adquire o nosso conhecimento e as nossas dívidas. Né? Porque não é só conhecimento que a gente adquire quando está encarnado ou desencarnado. Tá certo ou tá errado isso que eu tô falando? Então, não é só conhecimento que a gente adquire. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas ações. Tem que ter cuidado nas nossas experiências. Tá. Por que existe a variedade de aptidões? Deus não ia criar esse mecanismo onde todos são criados iguais, com as mesmas chances de aprendizado e de erro, sabendo que o negócio não ia funcionar do jeito que a gente acha que tinha que funcionar. Deus não criou esse mecanismo sem saber que a gente ia olhar um ao outro como desigual. Vamos imaginar Deus como a sabedoria suprema que criou tudo isso aqui. Você acha que Deus não sabia que a gente ia estar aqui hoje tratando o outro não como igual, mas como desigual? A gente não pode ser ingênuo, gente. Deus sabe exatamente que esse é o lugar que a gente ia se encontrar nesse estágio da nossa evolução. Ele ia saber que a gente não ia aprender tudo ao mesmo tempo. Que a gente ia errar, que a gente ia acertar e que a gente ia chegar num ponto da nossa vida espiritual
né, como humanidade, como coletividade, exatamente onde a gente está hoje, onde a gente ainda não consegue tratar o outro como igual. Como a gente ainda não consegue fazer com o outro o que a gente quer para nós mesmos. Então, existe um design por trás disso, existe um planejamento por trás disso. Isso não está fora do controle. A Terra não está fora do controle. Então, qual é o mecanismo que Deus implementa para controlar isso? Primeiro, são as diversas encarnações. Segundo, é o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a capacidade de escolher quais são as nossas ações. Ele não força a gente a escolher o bem ou o mal. Não, somos nós que escolhemos. Minuto após minuto. Dia após dia. Então, esse mecanismo começa através dessas pequenas coisinhas que determinam como a gente está hoje, individualmente e coletivamente, né? Então, qual é a necessidade da variedade das aptidões? Por que eu estou levantando essa pergunta? Execução dos diversos desígnios da providência. Então, Deus, sabendo que cada um ia tomar um rumo, ele criou um mecanismo onde cada um, tendo capacidades diferentes, iria ajudar o outro a evoluir. Então, se eu sei de matemática e ele sabe de física, juntos a gente cria uma teoria. Porque sozinho, só sabendo matemática, eu não conseguiria criar. E isso vai para qualquer conhecimento que a gente consiga angariar. Quando a gente constrói uma casa, precisa só do carpinteiro? Não. Precisa daquele que sabe fazer o telhado, precisa daquele que sabe fazer o mudding, aquele que sabe pintar, e assim por diante. Então, da mesma maneira que para construir uma casa precisa de diversos trabalhadores, para que o universo seja mantido, também precisa de diversos tipos de trabalhadores, cada um com o seu conhecimento. Existe diferença entre ser pai e ser mãe? Quem aqui é pai e mãe tem capacidade de responder essa pergunta. Tem diferença na família entre o pai e a mãe? Tem. Você acha que isso acontece ao acaso? Não. Né? Então, a gente vê na nossa vida esses exemplos das diferenças de aptidões. Agora, se numa encarnação a gente vem como pai ou vem como mãe, como é que a gente vai conseguir adquirir o conhecimento, a aptidão oposta? Numa próxima encarnação, se eu sou pai, eu vou ter que um dia encarnar como mulher e ser mãe. Porque o que eu vou treinar vai ser diferente. E aquela que é mãe hoje, talvez no futuro, ou já foi no passado, um pai. Foi um homem e foi pai. E treinou outro tipo de conhecimento, capacidade e aptidão. Limite das forças físicas e intelectuais. Então, tem gente que nessa encarnação tem um tipo, ou melhor, uma capacidade de inteligência e outro tem uma capacidade diferente. Tem aquele que é mais forte, tem aquele que é mais fraco. O Wilson faz a comida boa. Eu não sei fazer comida. Não, eu nem como. Então, se eu vou num restaurante... Imagine se eu montasse um restaurante e eu fosse cozinheiro. Quem queria no meu restaurante? Ninguém. Agora, no restaurante do Wilson, todo mundo ia. Então, eu posso ir no restaurante do Wilson sem saber cozinhar. O Wilson pode ir lá e contratar alguém para construir a casa dele. E assim por diante, gente. Assim a gente vai se ajudando a viver a vida material e também evoluir moralmente. Porque com cada um, a gente também aprende um pouquinho. A maneira de se comportar, a maneira de não se comportar. Porque é só através do exemplo. Adianta eu ler um livro, só ler o livro e tentar evoluir moralmente? Adianta eu só ler um livro sem ir para a escola e sem praticar? Eu não vou saber fazer. Então, também é através do exemplo que a gente vê o outro praticando, fazendo, que a gente consegue aprender. E, por fim, a solidariedade dos mundos. Ou a gente pode colocar ali dos povos ou das humanidades, né?
Porque vamos imaginar assim, se tem um grupo ali, né, a gente passa pela pracinha ali do lado da estação de trem, e a gente vê ali no sábado, na hora do almoço, o pessoal distribuindo comida para aquelas pessoas que não têm comida ali, o que a gente vê? Nossa, eu tenho uma comida sobrando lá em casa. Em vez de jogar fora, eu vou reutilizar. Né? Então, essa solidariedade entre as pessoas vai motivando as outras também a ser solidários. Né? De novo, é o exemplo. Bom, então agora vamos sair da questão da igualdade, vamos passar para a questão da liberdade. Né? Então, a questão da igualdade, ela vem como introdução para a lei de liberdade. Tá? Se todos nós somos iguais perante Deus, será que todos nós somos livres? Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tô achando, gente, que isso aqui tá fora de ordem. Vamos começar aqui, ó. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? A gente é livre, gente? Não, longe disso. A gente não é livre, então. Em que sentido a gente não é livre? Você falou aqui, a gente não é livre. Por que você não se acha livre? Em quase tudo. Quase tudo na vida. Porque nós temos obrigações, né? Nós temos coisas para fazer, nós nos ajuntamos com outros seres. Por exemplo, eu tenho obrigação com o Lucas, meu filho. Exato. Entendeu? Eu tenho obrigação com a minha esposa, Geilza. Eu tenho obrigação com o meu trabalho. Eu não posso chegar de manhã e falar que eu não vou trabalhar. Não, 8h30 eu vou ter que estar lá. Então, isso já é uma falta de liberdade. Eu não posso escolher ir ou não ir. Eu tenho que ir, porque senão eu vou sofrer as consequências mais tarde. Esse é um pequeno exemplo só. Não, mas esse é um exemplo... A palestra é sua. Não, esse é um exemplo bom. Vamos usar esse exemplo do Wilson, né? Ele falou assim, eu tenho a obrigação de estar lá às 8h30 da manhã. Então eu tenho que ir. Mas a gente não tem livre-arbítrio? Tem. Mas o nosso livre-arbítrio, Opa! Olha lá. Não é 100%. Ele não é 100% não. Até onde vai a minha liberdade? Até onde eu posso ir, até onde eu tenho... Como assim? Olha lá. Começa o direito do A minha liberdade vai até aonde começa o direito do outro. Se a gente é tudo igual, onde é que está o direito do outro? Está no mesmo lugar do meu direito. Então, vocês estão vendo, gente, como a questão da igualdade ela está completamente ligada à liberdade? A partir do momento em que eu entender que o outro é igual a mim, a questão da liberdade ela passa a ser secundária. Seu livre-arbítrio vai aumentando, né? Né? Então, vamos voltar para essa pergunta. Haverá no mundo posições em que o homem possa considerar-se absolutamente livre? Não. Será que não? Será que não? Mas eu estou perguntando para vocês, será que não? Agora eu vou te falar uma coisa, vou fazer uma pergunta. Eu posso pensar o que eu quiser? Opa! Liberdade de pensamento. Ó lá. Então, haverá no mundo... Mas haverá no mundo posições em que o homem possa considerar-se absolutamente livre? Eu sou absolutamente livre para pensar o que eu quiser? Sim. Até certo ponto. Ó! Até certo ponto. Você tá vendo, gente? Eu tô trazendo isso aqui porque eu discuti com essa pessoa durante 2 horas. A gente não conseguiu concluir se a gente era livre ou não. Eu tô querendo uma ajuda aí. Tá bom, então a resposta é não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Os Espíritos estão falando pra gente que a gente precisa um do outro. Que é o exemplo que a gente deu, onde eu não sei construir uma casa sozinho. Se eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de ajuda de alguém para construir essa casa.
Mas a sua pergunta está meio errada, não? Vamos lá. Porque, do jeito que você colocou, se eu tenho liberdade total. Eu acho que sim. Mas do jeito que está ali, seria, nós precisamos um dos outros? Aí a pergunta seria, sim. Em termos de liberdade, você pode fazer o que você quer, entre aspas. Bom, então você está falando, olha... Mas quando está entre aspas, já é uma restrição. Você entende? Você começou falando, eu acredito que eu tenho liberdade total. Daí, mas você termina com entre aspas. Então, eu vou refazer. Vamos lá. Eu acredito que tenho liberdade 100%. Porque a partir do que você começa a fazer o que você quer, lógico, as suas ações vão te trazer consequências. Aí onde está o problema? Entendeu? E aí você perde a sua liberdade. A liberdade física é dentro da sociedade, né, meu? Talvez seja essa a sua pergunta. Você perde sua liberdade por dado por Deus. Não necessariamente. Então vamos setar um parâmetro aqui. Vamos setar um parâmetro antes de você falar. Nós somos espíritas e estamos discutindo liberdade sob o enfoque espírita. Tá? Então a gente não está falando simplesmente de liberdade material. Né? A liberdade material, acho que a gente já concluiu que a gente não tem liberdade. Né? Eu quero comprar um iate. Pode ir. Está livre para ir comprar. Agora, você tem o dinheiro para comprar? Não tem. Então, essa questão da liberdade, você vê como ela é mais complexa do que simplesmente a gente falar assim, eu sou livre. Todos nós somos livres. Mas existem coisas que não, digamos assim, impedem essa liberdade. Tá? Então, materialmente falando, não somos livres. Premissa básica, estamos encarnados. Justamente, como espírito, existe uma liberdade de ir e vir, existe o livre-arbítrio, porém, ao assumirmos o compromisso da reencarnação, já nos colocamos presos. Então, aí já tem um limite. Esse corpo que nos recebe é a nossa limitação. A nossa liberdade está aqui. Eu não posso extrapolá-lo, porque ele tem os limites dele também. Exato. Você acaba com o seu corpo. Eu acabo com o meu corpo. Não adianta eu falar, eu vou sair daqui e vou até a Flórida. Meu corpo não vai suportar. Minha liberdade não permite, a minha vontade, a minha liberdade de pensar que eu sou capaz, nesse quesito físico, não me dá essas condições. Não, mas dentro do seu ponto, eu vejo assim, que se você quiser, você pode começar. Tá, então... Você vai perder nada. Mas essa é a distinção. Essa é a distinção. Eu se eu quiser tentar, mas a minha liberdade de locomoção não me permite. A minha resistência, digamos. Exato. Então vamos continuar aqui e a gente vai chegar na resposta para essa, digamos assim, essa discussão mais tarde. Então, para continuar essa pergunta, Kardec faz essa próxima. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita do deserto. Porque ali ele está sozinho, a vida dele não influi em ninguém e a vida de ninguém influi a dele. Né? Ele vai ter que fazer o fogo sozinho, vai ter que caçar comida ou catar uma planta. Ele vai ter que se virar. Então, ali, isolado, materialmente falando, ele não depende de ninguém e ninguém depende dele. Ali ele tem liberdade total para fazer o que quiser. Agora, mesmo ali no deserto, a liberdade dele é limitada. Vamos imaginar que eu saio daqui hoje, estou vivendo nos Estados Unidos, vou lá para o meio do deserto de Saara e vou viver sozinho lá. Né? Aí chego lá e falo, agora eu como sorvete. Eu tenho liberdade para querer, mas não vou conseguir. Né? Então, essa distinção em ter a liberdade e conseguir o que quer é limitada. Nós temos a liberdade, que a gente pode traduzir para o ensinamento espírita como livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio também é limitado. Então, possuímos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é limitado. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, aqui volta no que a Lucy falou. Né? A Lucy e a Beth. Até onde vai a minha liberdade? Até o direito do próximo.
Tá? Então, a partir do momento em que a gente está em contato com outro ser, a nossa liberdade vai até a liberdade dele, o direito dele. Por quê? Porque perante Deus nós somos iguais. Nós temos direito a tudo o que o outro tem. Nós dois temos as mesmas responsabilidades, né? Porque isso é um dual, direito e responsabilidade. O direito e obrigações. Exato. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Então aqui, gente, essa pergunta, vamos tentar se colocar no ponto da história onde Kardec estava, né? Onde ainda existia escravidão em alguns países e não existia em outros, né? Escravidão que eu digo homologada pela lei. Então ele fala, sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Então, qual que é o objetivo de Deus colocar espíritos com aptidões diversas juntos? Para que um aprenda com o outro. Para que um ensine o outro. Não para que um oprima o outro. Tá, então esse plano é legal quando a gente está desencarnado. Quando a gente encarna, o que acontece? Um tem uma aptidão que faz com que ele consiga ter mais dinheiro. Aí o outro, que tem uma aptidão, que ele está treinando nessa encarnação, que vai fazer com que ele tenha menos dinheiro. Aquele que tem mais dinheiro, normalmente, o que faz com aquele que tem menos dinheiro? Escraviza. Não no sentido da palavra, não, vou lá, coloco uma corrente no pescoço, mas essa corrente é virtual. Né? É exatamente isso. Que é o que existe hoje, gente. Se a gente for olhar para a riqueza do mundo, está na mão de uma porcentagem muito pequena, que continua aumentando essa riqueza. E uma grande maioria passa por dificuldades. Então a gente não está aqui para discutir isso. Esse não é o ponto. O ponto é o quê? Como espíritas, conhecedores da doutrina, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem dinheiro, por exemplo, a gente não pode oprimir, a gente não pode explorar. A gente tem que fazer bom uso daquele dinheiro, não só para mim, é claro, né? Você conseguiu, você por alguma razão se colocou naquela posição onde nessa encarnação você tem dinheiro, mas o objetivo principal é você aprender a utilizar o dinheiro em bem comum, para o bem comum. A gente não pode esquecer que todas as situações em que nós nos encontramos são uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Esse é o objetivo da gente encarnar. Não tem outro objetivo. É difícil no dia a dia a gente lembrar disso, mas essa é a razão da gente estar encarnado. A gente não está encarnado para ter dinheiro, para ter um título, para torcer para um time tal. Não. A gente está aqui, se a gente é pai, é aprender a educar, a aprender a ser educado. Porque com os filhos a gente aprende, com os sobrinhos, com os amigos, com os conhecidos, com os desconhecidos, com todo mundo a gente aprende. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Eu não vou nem perguntar, hein, gente? Não vou nem repetir aqui, porque a gente vai entrar em outra discussão, né? A gente já falou, nosso livre-arbítrio é limitado. Ele é limitado. A gente acha que a gente tem a liberdade total para fazer o que quer, mas a gente não tem. A gente não tem. Deus nos concede o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é limitado. Se a gente abusa do livre-arbítrio, ele vai ser tolhido de uma maneira ou de outra. Né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. O que os espíritos falam para a gente aqui? A gente tem que ter a capacidade de escolher, porque senão seria igual um programa de computador. Como que um programa de computador funciona? Você escreve numa linguagem que a máquina entende a maneira com que a gente conversa. Tá? Então funciona assim, ó. Se o número for 2, faça isso.
Se for 3, faça isso. Se for qualquer outro número, faça uma terceira coisa. Exato. Então, você traduz isso para uma linguagem que o computador faz. E daí, quando eu digito 3, ele vai me dar a opção na tela lá de, digite seu nome. Se eu digito 2, ele vai falar assim, me dá o número da sua carteira de identidade. Agora, se a gente não tivesse o poder de escolher e a gente fosse um programa, o que a gente ia fazer? Eu digito 3, bom dia. Isso é o que eles estão chamando hoje de AI, gente, né? AI é exatamente isso. Em vez de eu programar um computador, vai existir um modelo que aprendeu com o que a gente usou na internet a tomar decisões. Tá. Então, voltando ao ponto aqui. Se eu não tiver livre-arbítrio, eu vou ser uma máquina, no sentido da palavra. Eu vou agir conforme um programa. Agora, se Deus criasse espíritos para agir conforme um programa, de que valia teria criar espíritos? Para que o espírito habitar o corpo? Exatamente isso. Então, o motivo da gente ter livre-arbítrio é para que a gente consiga tomar as decisões e a gente consiga aprender por nós mesmos. Adianta eu falar para uma criança, não põe o dedo na tomada? Esse é um programa. Não põe o dedo na tomada. Se eu fosse uma máquina, eu nunca ia pôr o dedo na tomada. Agora, eu sou um espírito, com livre-arbítrio. O que eu faço quando eu sou criança? Eu ponho o dedo na tomada. E tomo choque. E eu já tomei. E tem gente que adora tomar choque, né? Eu fui para o Brasil com minhas crianças esse fim de ano e a gente foi para a praia na casa de um primo lá e lá tem chuveiro elétrico, né? Aí ele foi tomar o banho, foi ligar o chuveiro. Aí eu cheguei lá, ele estava tomando banho frio. Eu falei, mas por que você está tomando? Não, porque dá choque. Né? Aprendeu. Né? Aprendeu, gente. É um exemplo bobo, é engraçado, mas é assim que a gente aprende, gente, tomando choque. Adianta eu falar assim, olha, não trata teu amigo mal. Não trata tua esposa mal, não trata seu marido mal. Adianta as pessoas falarem isso pra gente? Não adianta. Pro outro adianta quando a gente fala, né? Claro, quando a gente tá falando, funciona. Agora a gente precisa ir lá, ligar o chuveiro, tomar um choque para aprender. A gente ainda está nessa fase de evolução onde a gente ainda precisa tomar o choque para aprender. Tem que dar aquela tremida, porque senão não aprende, a gente não presta atenção. Agora, na segunda vez que você vai ligar o chuveiro, o que você faz? Você pega o chinelo aqui e bate na torneira ali. Você aprendeu. Você deu um jeito. Você criou uma aptidão. Então, a gente vai tomando de choquinho em choquinho, a gente vai criando essas aptidões, a gente vai aprendendo, a gente não repete mais o erro, né? Nunca mais ele vai encostar a mão ali naquela... Da mesma maneira que a gente nunca mais vai repetir coisas que a gente fazia no passado. Em outras encarnações, nessa encarnação mesmo. O aprendizado é rápido, a gente já está num ponto onde a gente consegue aliar a inteligência com o aprendizado moral e a gente aprende rápido. A gente não precisa mais de encarnações e encarnações para aprender certas coisas. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Tá, então a gente discutiu, tem o livre-arbítrio. Eu estou falando, o nosso livre-arbítrio é limitado. Então, se o nosso livre-arbítrio é limitado, existem coisas na nossa vida que são pré-determinadas, quer dizer, é o destino, é porque Deus quer. Quem aqui nunca escutou essa frase, né? É porque Deus quer. Eu já contei essa historinha, gente. Quando a minha avó estava viva ainda, ela morava numa esquina lá em Curitiba que era bem movimentada. Aí teve um atropelamento lá. O cara passou, tipo, furou o sinal e atropelou um cara. Aí a gente desceu lá para ver e tal, daí voltou, daí
A avó falou assim, é porque Deus quer. Nossa, eu entrei numa discussão com ela aquele dia. Meu Deus. Não, e eu entrei, vó, mas por que a senhora acha que o Deus quer que ele morra? Nossa, daí, né? Daí aquela questão, é porque Deus quer. E porque, como que Deus quer isso? Aí, hoje eu entendo, né? Mas naquela idade, sei lá, 8, 9 anos, não entendia, não entrava na minha cabeça, Deus quer. Então, vamos voltar aqui para a pergunta. Existe a fatalidade? Esse exemplo que eu dei, aquilo lá, da pessoa ser atropelada, aquilo foi uma fatalidade? Ou foi porque Deus quer? Né? Que é a mesma coisa, a fatalidade. É porque Deus queria, ou foi fruto do livre-arbítrio? Então, essa é a resposta para aquela pergunta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez. Então, não é fatalidade. É consequência. Né? É a consequência de uma escolha. Ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino. Então, a gente cria a fatalidade. Então, a gente traça o próprio destino. Exato. Né? Que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, a gente se coloca nas situações boas ou más. Aí eu fiz uma... Ah, tá, daí vamos continuar aqui, ó. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então ele coloca aí, ó, a fatalidade existe, fisicamente falando. Agora, na questão moral, não existe fatalidade. Vocês conseguem distinguir isso ou não? Então tá. Aí eu criei essa historinha aqui, ó. Esse gráfico aqui. Vamos ver se a gente consegue entender. Eu sou uma pessoa bem visual, gente. Vamos ver se... Não dá para entender, vamos desenhar. Vamos lá. Então, vamos tentar ver isso aqui dessa seguinte maneira. Aqui é uma encarnação, aqui eu estou desencarnado, aqui eu encarnei de novo. Tá legal? Então, nessa encarnação, eu trago um erro que eu cometi numa vida anterior que eu tenho que reparar. Mas nessa mesma encarnação, eu cometi 2 erros graves que eu não consegui reparar nessa vida. Então, 2 mais 1 dá 3. Mas esse aqui eu consegui reparar. Esse erro que eu trouxe da outra vida, eu consegui reparar nessa. Então, eu tenho que carregar 2 aqui. Estou carregando 2. Aí, quando a gente está desencarnado, a gente também erra. A gente também acerta. Quando está desencarnado, a gente também consegue reparar erro. E a gente também aprende. Então, antes da próxima encarnação, a gente vai participar da escolha das provas para reparar os erros que a gente carregou da encarnação anterior. Então, eu estou carregando 2. Está aqui eu agora. Carreguei 2. Agora, nessa vida, eu consegui não errar, não criar nada, nenhuma carga para a próxima encarnação. E eu consegui, além disso, reparar os 2 erros dessa encarnação aqui, ó. Aí o resultado final daquela encarnação, qual que é? O zerado. Aí não reencarna. Não, aí não é isso. Não, pode É isso. Está zerado. Está zerado naquele ponto do tempo. Essa aqui é a linha do tempo. Ali resultou num aprendizado. Exato. Então, isso aqui é a nossa história. Isso não quer dizer que não vai voltar. Nem sempre reparação é aprendizado. Olha aqui o que o Wilson está falando. Olha o que o Wilson falou. Nem sempre reparação é aprendizado. Será? Você tem que desencarnar de novo, encarnar outra vez para ver, né? Eu acho que é um aprendizado. Porque se eu busquei reparar, Depende. Nem alguma sempre. coisa trouxe. Aprendeu.
Aquilo ali, né? Veio na minha consciência, veio no meu perispírito que eu tinha que reparar. Eu busquei a reparação. Num determinado momento, quando eu busquei as minhas novas provas, que eu escolhi meu plano reencarnatório, eu pedi uma chance para ir lá na frente e reparar algo que eu fiz. Eu vou discordar do Wilson. Eu também. Isso é bom. Isso é ótimo. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar nesse diagrama aqui. A gente não escolhe sozinho as provas, tá? A gente tem o suporte dos nossos mentores, tá? Então, se a gente acha que a gente vai conseguir reparar isso aqui, sem ter aprendido que isso aqui foi errado, sem ter aprendido como reparar, a gente não vai ter como reparar. Então, eles não vão deixar a gente se colocar na posição de tentar reparar. Isso não vai dar. Exato, porque a gente vai repetir o erro. Né? Então, é nesse ponto que eu discordo de você. Eu acho que a reparação, ela sucede o aprendizado. Então, primeiro eu tenho que aprender com o meu erro, aprender como reparar o erro, para daí reparar. Tá? André? Muito bem, André. Mas ainda eu continuo porque eu nem sei. Não, eu acho que você está certo. Posso dar um exemplo? Claro. Você quer um exemplo? Vai lá. Eu dou um exemplo depois. Tá legal. Segue o seu estudo aí, porque nós temos tempo. Posso dar um exemplo desse caso aí? Pode dar um exemplo. Wilson, você vai lembrar comigo. Memórias de um suicida, aquele que se suicidou, ele não queria reencarnar. Aí ele estava no plano espiritual, vendo todos reencarnando, já fazia 50 anos que ele estava no plano. Aí ele falou, aí chegou o mentor dele e falou assim: meu amigo, você precisa descer. Você tem que descer. Mas eu estou com medo de errar. Você não vai errar, você já viu o que você fez. Entendeu? Só que já faz 50 anos que ele estava no plano espiritual. Então chega uma hora que você tem que pôr aquilo que você aprendeu durante 50 anos de estudo, ele estava lá, você vai descer agora. E você tem um livre-arbítrio. Mas você aprendeu que você não pode fazer aquilo que você fez na reencarnação passada. E ele foi colocado, né, à prova. Agora você tem que ir. Não dá mais para ficar só aqui com medo de errar novamente. Exato. Acho que é um bom exemplo. É aquele que veio sem mão? Não. Que retornou sem Foi um mão? escritor. O Memórias de um Suicida é um escritor. Depois eu falo um pouquinho. Então vamos lá, gente. Não consegue morrer. Como? Como é que é? Quem tenta o suicídio não consegue morrer. Eu acho que esse assunto é um assunto bem... Ele é bem crítico, bem... É um assunto que ele é bem polêmico. Eu acho que isso é um assunto para um estudo completo. Não dá para a gente tratar sobre suicídio Eu só falei com memória pontual. que falava desse senhor. Vamos... Então vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui, gente, é o resumo da nossa vida. A gente encarna, desencarna, passa um tempo desencarnado na erraticidade. Isso aqui é o resumo, né? A gente erra, a gente acerta, a gente repara e a gente aprende. Erra de novo. Então é essa repetição que faz a gente adquirir as aptidões para evoluir e para contribuir na evolução do universo. Porque Deus, a partir do momento em que cria os espíritos, ele também delega aos espíritos a manutenção do universo. Deus conta conosco para manter o universo. Essa é uma das nossas funções como espírito. Então vamos lá, vamos tentar encerrar aqui. Pode o homem, pela vontade e por seus atos, fazer que não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Bom, aqui essa pergunta está dizendo o quê? A gente consegue evitar um ato? A gente tem como evitar a consequência de um ato? Tá, agora depois que a gente fez, tem como a gente evitar a consequência de um ato? Depois de feito, não. Você tem? Pode arrepender. O que você pode fazer é melhorar. Ah, tá ali onde eu queria chegar. Ah, sim. A gente pode melhorar, ou melhor, amenizar a consequência de um ato, né?
Tem um exemplo no Céu e Inferno de um espírito que participava da Federação Espírita de Paris, ele desencarna, ele volta, né? Ou melhor, ele vem para uma sessão mediúnica, e daí ele descreve como foi o desencarne, né? Para provar que o estudo deles era correto. E daí ele fala que ele era uma pessoa que não tinha um dedo. E daí eles perguntam, não, mas você sabe por que você perdeu o dedo naquele acidente? Né? Você teve acesso a essa informação? E daí ele fala que, na realidade, ele deveria perder um braço. E que por causa do trabalho que ele desempenhou pela pessoa que ele fez encarnado, ele perdeu só um dedo. Então esse é um exemplo que nos mostra que a gente consegue amenizar a consequência de um ato que a gente já cometeu. Né? Pódio, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, volta de novo na questão do livre-arbítrio. Né? Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, na encarnação dele, nesse exemplo, foi o contrário. Através do bem, ele conseguiu fazer com que a consequência daquele ato anterior, que ele não descreve o porquê que ele deveria perder o braço, né? ou eu não lembro, não tenho certeza, ele conseguiu amenizar aquela consequência. Né? Então vamos voltar naquela pergunta que eu coloquei no começo, gente. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, depois da gente ter visto que, perante Deus, nós somos todos iguais, e a nossa liberdade vai até o direito do outro, a gente tem como ser feliz. Mas a gente tem como ser feliz no sentido espírita da palavra. A felicidade a gente não pode buscar na matéria. Não adianta. Não é ali que a gente vai encontrar. Né? Então, na questão da matéria, o que eles colocam é aqui, ó, é a posse do necessário. Se a gente se ater ao necessário, a gente vai ser feliz. E na questão moral, o que que é? É se amarrar a essas leis universais. Porque isso é ter a consciência tranquila e ter fé no futuro. Tá? Então vamos fechar aqui com essa mensagem da Joana de Ângeles. A Joana, no começo da mensagem, ela é meio dura, assim, mas ela termina legal. A felicidade certamente não é deste mundo, conforme asseverou Jesus com sabedoria, em se considerando ser o mesmo muito transitório e os seus valores relativos, sujeitos a alterações constantes e mutiladoras. Não obstante, ela tem início na Terra, se for levado em conta que é no íntimo de cada ser que se colocam as bases do edifício no qual se pode viver feliz. Então aqui, gente, a gente está participando dessa construção, né? A gente está construindo esse edifício que no final vai levar todos nós à felicidade. Mais alguma pergunta? Teve pouca hoje, né? Tem uma frase, André, e eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido, mas eu acho ela perfeita, né? Que é: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. Exato. É exatamente isso. Então tá, gente, com essa frase vamos terminar. Obrigado. Obrigado, André. Não, estudo maravilhoso. Todo mundo participou. Gostei, hein? Olha, Luci, coisa boa, né? Vocês querem que eu fale um pouquinho ou não? Dá um exemplo. Então tá bom. Vamos lá, então. No parâmetro que eu falei, isso, é mais ou menos assim. Eu e a Lucy, a gente tem uma vida junto, particular, eu trabalho com ela, a gente vai lá. E ela
tem uma ranzinza comigo. Então ela vai e apronta o negócio. Ela quebra tudo, joga no chão, mas eu vi. Eu falo assim, pô, Luci, por que você fez isso? Ah, não sei, não sei. Ela sabe, porque ela queria me dar uma provocada legal. Falei, você vai ter que limpar tudo. Ela vai limpar tudo. Vai deixar tudo como era antes, vai pagar o prejuízo. Será que ela aprendeu? Será? Ela reparou o erro que ela fez, mas será que ela aprendeu? Vai continuar olhando. Todos nós somos forçados a reparar os nossos erros. Não necessariamente nós aprendemos. É isso que eu estou falando. Nós somos forçados. O André falou muito do nosso livre-arbítrio. Isso é uma linha muito tênua. Livre-arbítrio, ação e reação andam juntos. Você cruzou aquela linha, você não vai ter livre-arbítrio, você vai ter a reação da sua ação. É muito tênue essa linha, é fraquíssima essa linha. Nós sabemos, como espíritas, nós sabemos dessa linha, é muito curtinha, né, Luci? Né? Basta um errinho para você cair na ação que você fez, e a reação. Daí a gente faz o bem, a gente vai receber o quê? O bem. Se a gente faz o mal, a gente vai receber aquele mal para aprender, não porque é castigo que Deus falou assim, não, né, vou castigar você, não é o aprendizado. Tá explicado o que eu falei ou não? São duas situações diferentes, né? Cada um traz uma forma de entendimento. Imagina se todo mundo fosse igual? É igual. Jesus, Maria José. Imagina Mil Wilson. Dá 2 horas de debate. Eu não ia aguentar 1000 Wilson, imagina. Deve ter uns 2000, né? Mas eu não conheço, graças a Deus. Mas eu acho que a colocação, assim, essa coisa que ele falava, foi Deus, foi a vontade de Deus, né? Aconteceu porque Deus quis, não sei o quê. É muito fácil jogar isso para o universo, jogar a culpa para Deus. Uhum. A gente tem que trazer para nós essa responsabilidade. Foi um ato, foi uma consequência de uma decisão, de um ato que eu tomei. Se eu aprendi ou não, tudo bem. Mas não precisa jogar a conta para Deus. Mas, na realidade, tem um certo valor isso. É porque Deus quis, porque Deus permitiu. Então... Lá como espírito, ele te dá as duas caminhos assim. Ele permitiu, né? Não cai uma folha da árvore sem o consentimento dele. Viu? Você tocou no ponto que eu queria. Esses dias eu vi um humorista falando isso. Que Deus estava lá em cima, olhando assim, porque todo mundo fala essa frase. Deus estava lá. Essa folha aqui vai cair, essa aqui no Brasil não cai, essa outra não cai. Deus vai ficar se ocupando dessas coisas? Aí ele falou, não, vamos parar com isso. E o tempo está sendo tomado, os caras estão brigando lá na Croácia, lá na União Soviética, lá na Rússia, eu preciso ir lá resolver. Agora eu vou ficar cuidando de folhas. Então, quer saber? Vai ter outono, inverno, verão e primavera. Pronto. E vocês... Está resolvido o problema da humanidade. Deixem fazer outras coisas. Então, acho que é isso. Toma aqui o livre-arbítrio, toma aqui o espaço da sua liberdade e faça aquilo que você acha que deve fazer. Porém, as consequências são suas. Com certeza. Luci, você falou que ia falar alguma coisinha? Assim, talvez ele falou reparar em um outro sentido, porque quando o espírito aprende, ele não desaprende mais. That's it. Aprendeu, está aprendido. Ele não vai errar mais. O André está querendo falar nesse sentido, quando o espírito aprende, porque ele aprendeu, ele não retrocede. Aprendeu. Reparou. Aí vem as provas para saber se aprendeu mesmo, né? Mas ele não vai errar, porque ele aprendeu. Com certeza, não concordo com você. Mas eu falei, por isso que eu falei em alguns casos. Eu não falei em todos os casos, não falei numa forma geral, porque nós somos todos diferentes. Por isso que algumas vezes nós reparamos erros, sim, mas não aprendemos a lição. Talvez aí a palavra em português, porque a palavra em português não está correta. Porque não, em português não tem essa palavra. Não, concordo dos dois lados, concordo. Mas eu dei o exemplo bonzinho, né? Não foi ruim. O exemplo foi bom. Ainda usei a Lucia ainda como exemplo.
Ainda usei a Luci, perdão, Luci. Você não vai quebrar nada, eu sei disso. Você já não vai quebrar mais nada, não, eu sei disso. Alguém tem mais algum comentário? Mais algum comentário? Quer falar alguma coisa? André, mais alguma coisa? Alguma colocação? Eu também estou com fome, obrigado, viu? O almoço está lá de primeira, eu estou só esperando, que estou morrendo de fome. Simone cozinhou tudo? Simone dando a boca. Eu vi a Simone comendo, não cozinhando. Das coisas que eu não faço. Simone faz conta, viu? Mas eu faço conta. É. Então tá bom, ficou. Ficou tudo certinho, então? Ficou tudo legal? Então tá bom, obrigado mais uma vez, André. Um estudo maravilhoso que todos participaram, muito legal mesmo, muito bom. Esse tema é bom, né? Porque pega a gente assim, né? A gente para pensar, né? O que eu estou fazendo, né? O que eu estou passando? Será que eu fiz alguma coisa para estar passando por isso agora? Então a gente começa a pensar sobre isso, né? Isso é muito bom. Ok, então tem um aviso aqui, dia 24 de fevereiro, sábado, das 2 às 4, vai ter um seminário da educação espírita. Os trabalhadores são obrigados, né, a vir. Se não vem, já sabe o que acontece, né? Tá livre, mas daí vai ter que pagar o preço depois. É dia 24 de fevereiro. Sábado, das 2 às 4. Só para os trabalhadores? Eu acho que sim. Eu acho que é só. Lucia, é só para o trabalhador ou é aberto ao público? Mas também, ó, tem uma coisa. É para trabalhador, mas vocês estão tudo convidados a trabalhar. A casa precisa de ajuda. Então, são todos convidados a trabalhar. Daí vai virar trabalhador, pode vir. O passe para o lado de cá. Falando em passe, nós vamos para o passe. Todos estão convidados para o almoço, que está maravilhoso. E obrigado pela presença de todos. Que Jesus possa nos dar uma semana abençoada adiante aí. Alguém está aqui pela primeira vez? Muito bem-vinda. Muito obrigado e que volte sempre. Se precisar de alguma informação, pode buscar ali na livraria, com a Lucia ou com o André, sobre a casa, sobre o que a casa oferece, os estudos. Tá bom? Já te deram muito bem, muito obrigado. Então, aí já tem dois trabalhadores novos ali, ó. Muito bem, obrigado. Então, nós vamos para a nossa oração final e vão ser todos convidados ao passe e que Jesus nos abençoe. Rose, você faz a nossa oração hoje? Faz? Obrigado, hein? Jesus nos abençoe. Então, vamos acalmando nossos corações, agradecendo a Jesus, aos nossos mentores individuais, os mentores dessa casa, pelo estudo do dia de hoje, que possamos, durante a nossa semana, colocá-los em prática o mais possível, para que possamos nos sentir melhor, mais felizes no trabalho para Jesus. Que assim seja. Assim seja.